programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. No Zoom TV Jornal de hoje, você confere que a Prefeitura de Nova Friburgo alerta para fake news sobre auxílio natalino. Casas assistenciais da cidade receberão suplementos alimentares para as pessoas idosas. E, além disso, temos uma análise sobre as taxas no setor de emprego aqui do município. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro, e a gente inicia mais um Zoom TV Jornal. Boa noite para você de casa que acompanha o Zoom TV Jornal. A gente começa a edição dessa quarta-feira trazendo um alerta. E dessa vez o alerta é contra fake news. Nova Friburgo tem passado aí por ataques e eles vêm se intensificando durante esse período pré-eleitoral. Dessa vez o alvo foi a Prefeitura de Nova Friburgo e, segundo as falsas informações que circulam aí pelas redes sociais, disponibilizaria aí um auxílio natalino e que as inscrições já estariam abertas para as famílias, né, que quisessem receber esse benefício em dinheiro. É importante, né, que todos fiquem atentos. A Prefeitura reforçou que essa notícia não é verídica, então a gente vem aqui trazendo esse papel também para você de casa, reforçando para ninguém acreditar e nem fazer nenhuma inscrição em sites aí que não foram divulgados pela Prefeitura em relação a esse auxílio natalino, E também falando sobre fake news, a gente está nesse momento pré-eleitoral, domingo é dia de eleição municipal e a gente tem visto rodar pelas redes sociais muitas pesquisas eleitorais, até mesmo sinalizando o número de registro do TSE. Porém, é importante ficar ligado nos veículos oficiais, procurando saber realmente se aquela pesquisa é verídica, se veio de uma fonte confiável ou não. A gente já alertou aqui no Zoom TV Jornal essa semana para uma pesquisa que estaria usando o nome da CDL e também do IBOP, que são pesquisas falsas, né? Os dois órgãos aí negaram essas pesquisas em relação à cidade de Nova Friburgo. Então a gente tem que ficar muito atento aí nessa questão. Bom, o governo federal repassou para Nova Friburgo verbas que beneficiarão as casas assistenciais aqui de idosos na cidade. Quem traz mais informações para a gente sobre isso é a Isabela Chabolt. Boa noite, Isabela. Isso mesmo, Alice. Primeiramente, boa noite para você e para todos os que estão nos assistindo. O governo federal fez este repasse de recursos emergenciais para a Secretaria de Assistência Social de Nova Friburgo, com a finalidade que fossem executadas ações que amparassem as pessoas que foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Esses recursos foram convertidos em alimentos que serão entregues para os lares de idosos aqui do município, como o Lar Abrigo Amor a Jesus e a Casa dos Pobres, instituições atuantes aqui na cidade. As famílias com idosos que se encontram em situações de vulnerabilidade também poderão ser contempladas com este benefício. Os idosos que necessitam dessa suplementação alimentar deverão procurar o CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, para realizar a sua solicitação por meio de alguns desses centros. A aprovação desse benefício se dará após uma avaliação socioeconômica, que será recomendada através de uma avaliação médica geral. Para mais informações e também acesso aos números do CRAS, acesse o nosso portal tvzoom.com.br. Isso, obrigada, Isabela, pelas informações. Então, né, é só acessar o nosso portal, que lá você tem acesso a todos os números do CRAS, também no site da Prefeitura você consegue aí esses contatos. E daqui a pouco as inscrições para o vestibular 2021.1 do CEDERJ já estão abertas. Saiba mais informações no próximo bloco. Preço bom só no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de pisos extra e revestimentos da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar a sua casa como você sempre sonhou. Agora, com muito mais facilidade no pagamento. No Varejão da Construção, você também pode pagar com auxílio emergencial. Basta vir até a loja com o app ativo no seu celular. A entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho?
que o que começou como um sonho lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história, com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521-9943. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Por conta da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas tiveram que deixar os seus empregos e, como nós vimos acontecer, muitas fábricas e empresas, não possuíam condições de manter aí o padrão de antes da pandemia e tiveram também que fechar as suas portas. A Bárbara Figueiredo traz para a gente mais dados sobre a taxa de desemprego em âmbito nacional e também municipal. Boa noite, Bárbara. Pois é, boa noite, Alice, boa noite a todos que acompanham o Zoom TV Jornal. Bem, Alice, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego chegou a 14,4% no trimestre terminado em agosto. Alice, essa é a maior taxa de desemprego que o país já viu desde 2012. Em maio, no início do isolamento social, a taxa de desemprego era de 12,9% percentual a menos do que no trimestre que se encerrou em agosto. Segundo esses dados, o IBGE reconhece 13,8 milhões de brasileiros sem emprego. Os dados também mostram que, comparado ao mesmo período do ano passado, hoje existem 12 milhões de pessoas a menos no mercado de trabalho.
Este ano completamente atípico trouxe baixas históricas nesse nicho empregativo, Alice. É muito importante lembrar que todos esses números são a nível nacional. E apesar de o país estar passando por uma grande crise nesse ramo, é muito importante a gente falar sobre a nossa cidade. Segundo informações, do novo CAGED, o cenário de movimentação empregatícia de abril a setembro deste ano aqui na cidade foi bem intenso. Em abril, bem no início da pandemia, Alice, a cidade contava com 1.829 desligamentos e com apenas 285 admissões, deixando a cidade com um saldo negativo de menos 544. Esse saldo se manteve negativo em maio e junho, sendo maio menos 618 e junho de menos 315. Essa diferença de número entre os friburguenses que conseguiram um emprego e os que foram despedidos só começou a mudar de lado em julho, quando a cidade teve o total de 975 desligamentos e de 1.124 pessoas admitidas. Pela primeira vez, durante a pandemia, o número de pessoas que conseguiram um emprego foi maior do que o número de pessoas demitidas, deixando a cidade com um saldo positivo novamente de 149. Os últimos dados mostram que a cidade já conseguiu se equilibrar nesse nicho. No mês de setembro, 1.149 friburguenses foram demitidos, mas em contrapartida, 1.564 foram admitidos, o que deixou a cidade com um saldo mais alto desde janeiro, saldo esse de 415. E agora vamos ao ramo de admissão e desemprego. O ramo mais positivo desse ano aqui na cidade foi o comércio. De janeiro até setembro, o comércio teve de desligar 418 trabalhadores, mas admitiu 624 friburguenses. O saldo do comércio ficou em 206, positivo, né? A indústria está na segunda colocação de ramos menos afetados no ano de 2020. O segmento deixou um saldo positivo de 162, com 449 pessoas desligadas, mas 611 pessoas admitidas. O grupamento de serviços fechou o mês de setembro com um saldo positivo. No setor agropecuário, tivemos o desenvolvimento mais contido. E o saldo negativo deste ano, de menos 8, vai para a parte de construção aqui na cidade. Neste ramo, houveram 13 desligamentos e apenas 5 admissões. Alice. Então é isso, obrigada, Bárbara, pelas informações. É sempre importante a gente tratar de emprego e desemprego, principalmente nesse momento atual de pandemia que a gente vive. E Nova Friburgo, apesar disso tudo, tem registrado um alto número de ofertas de emprego na Casa do Emprego, né, que é vinculada à Prefeitura. Na última atualização, a Casa do Emprego estava ofertando 201 vagas e algumas delas nem exigiam experiência, como atendente de fast food, costureira, depilador, operadora de estacionamento, entre outros. É muito bacana a gente ressaltar que algumas dessas vagas não exigem também escolaridade muito avançada, como a gente sabe que muitas pessoas na cidade, infelizmente, não possuem. Para os trabalhadores que desejarem se cadrarem no sistema da Casa de Emprego, são necessários os seguintes documentos: CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e também o número do PIS. Para mais informações, a Casa do Emprego ela fica na antiga rodoviária, na Avenida Alberto Browne, número 223, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 4 horas da tarde, ali perto da Prefeitura. E ela também, né, a Casa do Emprego, também aceita inscrições pelo telefone, que é DDD 22 2525 9205. Vou repetir para você, DDD 22 2525 9205. Então, os interessados, para ficar atento, né? E o consórcio CEDERJ, que integra mais de 10 faculdades públicas do estado do Rio de Janeiro na modalidade semipresencial, está anunciando aí mais um vestibular para o ingresso no primeiro semestre de 2021. Quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é o Luiz Marcelo Iese. Boa noite, Luiz Marcelo. Isso mesmo, Alice. Muito boa noite para você e para todos que nos acompanham no Zoom TV Jornal nesta quarta-feira. Bom, logo após terem realizado o vestibular referente ao segundo semestre de 2020, no último domingo, o CEDERJ anunciou um novo vestibular, e as inscrições já estão abertas. Serão oferecidas 3.399 vagas, distribuídas entre os 17 cursos, disponibilizados pelo consórcio CEDERJ. Se você quer saber mais informações sobre a taxa de inscrição, cursos, a prova, basta escanear o QR Code que aparece aqui na tela, que você será redirecionado para o site que está sendo responsável pela divulgação
do vestibular. Lembrando, as inscrições começam hoje e vão até o dia 26 de novembro, às 11h59 da noite. A prova está prevista para ocorrer no dia 19 de dezembro. Então, é uma ótima oportunidade para você, estudante que está em casa e deseja cursar o nível superior no próximo ano. É com você, Alice. Com certeza. Obrigada, Luiz Marcelo, pelas informações. Mudando de assunto, falando de previsão do tempo, o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, sobre o perigo de tempestades com ventos intensos continua a valer para algumas regiões do Rio de Janeiro, entre elas a região serrana. Então a gente vê agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui em Nova Friburgo. Sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva no fim da manhã, tarde e noites chuvosas. A mínima é de 15 e a máxima de 22 graus. No próximo bloco, a gente confere um pouquinho mais sobre o trabalho de mediação nesse momento de pandemia. Não saia daí. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Essa foi uma escolha muito certa, né, de nós, pais da Ana Luísa. A escola ajudou a gente demais. Apoio, carinho, dedicação da escola em si. Uma coisa que a gente estava querendo muito para nossa filha, né? A alfabetização, a nossa filha vai ler. E começou a pandemia e veio um mundo de incertezas, de segurança. A gente teve um pouco de dificuldade de achar uma escola que se enquadrasse. Graças a Deus a gente achou. O Colégio Serrano, que nos ofereceu esse processo de uma forma tranquila e harmoniosa dentro dos nossos lares. Realmente foi um trabalho muito lindo, uma dedicação muito boa com todos. Em agosto, ela praticamente já estava alfabetizada. Quando a gente vê esse desenvolvimento deles, é muita alegria, dá muita satisfação.
a gente fica até emocionado, porque é uma fase muito importante para a criança, muito importante para a vida toda dela. Ver meu filho lendo hoje é uma coisa assim sensacional. Eu estou aqui para agradecer imensamente o colégio, para poder mostrar o quanto foi importante não desistir das crianças. Foi fundamental ter colocado ela aqui. Colégio Serrano, porque o futuro a gente faz agora. Vamos juntos! Na semana passada, nós trouxemos aqui no Zoom TV Jornal uma especialista para falar sobre o serviço de mediação. Hoje ela nos explica um pouquinho mais sobre como esse trabalho tem sido feito nesse momento de pandemia que a gente vive. Vamos conferir. Doutora, agora, assim, citando, né, como exemplo, você falou sobre os processos, né, de IPTU da prefeitura, né, com relação à população, e durante a pandemia você sentiu que não só esse, né, citando esse como exemplo, mas em outros campos, assim, esse serviço cresceu? Olha, Marcelo, uma realidade bem dramática mesmo. Nós veiculamos a mediação de emergência, nós tivemos muitos pedidos, mas o nosso resultado foi assim, de 80% das soluções. Muitas questões ligadas a consumidor, questões de família, nós não tivemos muito pouco, mas as mediações de emergência principais foram de consumidores. Mas o que acontece com essa questão da mediação ligada ao consumidor? As empresas, elas se blindam tanto que você não consegue acesso para negociar nada com as empresas grandes. O que elas têm? Elas têm um telemarketing, elas têm um 0800, então, quando nós tentamos negociar alguns problemas que as pessoas tiveram, nós tivemos muitas dificuldades, porque não é um atendimento humanizado. Então, durante a pandemia, eu acredito que muitas pessoas ficaram em apuros, ficaram com dificuldades, mas os nossos recursos dentro da mediação foram muito escassos. Agora, por exemplo, o que a gente pode ajudar durante a pandemia? Teve um caso que eu considerei assim, um caso emblemático, aliás, foram dois, mas um caso na área da questão do IPTU, que eu te falei. A pessoa foi ao banco receber a aposentadoria dele, quando chegou lá, o dinheiro dele não existia mais na conta. O dinheiro, por quê? A prefeitura estava cobrando o IPTU dele, que ele já tinha pago, e ele ficou sem dinheiro. Aí, graças a Deus, nós conseguimos, através da juíza, conseguimos que esse dinheiro fosse liberado. Viu-se que houve o erro, conseguimos a liberação. Eu acho que esse caso foi muito emblemático. Há outro caso também na vara de família, que eu achei também um caso muito especial, que o casal estava discutindo, aí nesse caso eu tive que fazer um atendimento de urgência presencial, mesmo na pandemia, não teve jeito, e depois de 2 horas de mediação, o casal ficou apaziguado, e depois, na semana seguinte, eu recebi o retorno que estava tudo em paz, e que eles estavam trabalhando, estavam convivendo dentro da separação, mas de uma forma muito harmônica. Então, esses 2 casos foram emblemáticos, mais emblemática ainda é a dificuldade dessas empresas em negociar. Por isso que elas enchem o judiciário no juizado especial, por isso que a Defensoria Pública precisa atuar. Por quê? Você, por exemplo, tem um telefone cortado, tem uma conta cobrada maior. Nós, mediadores e negociadores, por exemplo, o mediato, né, que eu estou falando do mediato, nós tentamos através de mediadores e a gente não consegue contato com essas empresas. Isso realmente é uma situação complicada, entendeu? E o nosso objetivo seria facilitar até essa comunicação, porque um dos basilares conceitos da mediação é a facilitação do diálogo. Aí a pessoa fica achando que a mediação é uma coisa assim, é uma coisa do outro mundo, é uma invenção. Não é. Por exemplo, numa empresa, é facilitar o diálogo entre aquela pessoa que recebeu o serviço e ele que prestou o serviço.
E o que nós vemos hoje? Há uma blindagem, você não consegue falar com ninguém, e aí as pessoas procuram o judiciário. E essas empresas, naturalmente, na relação custo-benefício, elas acabam achando que está bom assim, desse jeito, deve ficar mais barato para elas do que atender o consumidor. Mas isso é barato, é bom a curto prazo, porque daqui a pouco a casa cai, você não acha? Eu acho que isso não é uma boa política da empresa. Essa foi uma grande dificuldade que nós tivemos. Pois é, doutora, a gente vê, né, uma situação assim, muito deficitária, né, quanto à comunicação do poder público, né, da prefeitura, das multinacionais que usam, né, o meio do telemarketing para falar com os consumidores, e isso aí está afligindo muita gente, né, no Brasil inteiro, tenho certeza. Mas, doutora, para quem quiser, né, saber mais do Instituto Mediatum, quem quiser recorrer aos serviços, né, de mediação, você tem algum telefone para contato, endereço para que a pessoa possa ir? Conta um pouco para a gente. Olha, nós temos um telefone fixo, 2522-7472. Nós temos também o nosso endereço, que fica no Espaço ARP, Bloco 5, Sala 311, tá? Então, nós temos esses 2 canais no momento, além do site. Se alguém quiser saber sobre mediação, basta digitar www.mediatum.com.br, que será direcionado para o nosso site. Se quiser entrar em contato pelo nosso site, sobre qualquer situação, dúvida, por exemplo, o próprio profissional advogado, se quiser debater alguma situação, trazer alguma sugestão ou trabalhar conosco, né, dentro dessa prática que eu já falei, de todo o apoio logístico que nós temos aí à disposição do advogado. Eu vou só repetir, o telefone fixo é o 2522-7472, Espaço ARP, Bloco 5, Sala 311. Funcionamos no nosso horário comercial de 9 às 12 e 14 às 17h30. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Então, para você de casa, né, que está com algum problema, precisa de uma mediação, né, precisa que o Instituto Mediatum te ajude, a doutora Terezinha já deixou o telefone, o site, o endereço para contato aí. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês. Bom, e mudando um pouquinho de assunto, a gente fala agora de coisa boa. A gente já trouxe aqui no Zoom TV Jornal até esse assunto, que é a Lei Aldir Blanc, lei que traz aí o repasse de verba emergencial para pessoas do ramo da cultura aqui na cidade. Essa lei chegou agora em uma nova fase e a Mariana Gomes traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Alice. Boa noite aos nossos telespectadores. Pois é, Alice, a lei chegou na sua fase de inscrição, que se inicia amanhã, dia 12, e se estenderá até o dia 21 de novembro. Esse acordo é composto por editais e chamadas públicas, sendo elas a chamada Heloísa Orozco Borges da Fonseca, representando os subsídios às organizações culturais, formais e informais, espaços artísticos e culturais, microempresas. A chamada, cujo nome é Festival Nelmo Ricardo, abrange apresentações artísticas e culturais online das mais diversas linguagens artísticas. A chamada Francisco Couto realizará a seleção de projetos culturais. A chamada André Henrique de Souza, homenageando o Nego Dé, fará projetos culturais de técnicos em espetáculos de diversões e do carnaval. E, por fim, a chamada Jaburu, que realizará a seleção de instituições culturais, associações, sociedades, organizações não governamentais e outras instalações do gênero aqui no município. Portanto, cada artista que se interessar em receber esse auxílio deverá se inscrever no que se adequa mais ao tipo de atividade que realiza. De acordo com a Prefeitura, os editais da Lei Aldir Blanc serão publicados amanhã, né? O período de inscrições, como eu disse, é de 12 a 21 de novembro desse ano e pelo endereço cultura.novafriburgo.rj.gov.br. Obrigada, Mariana, pelas informações. É um assunto muito importante. A Prefeitura ela já tinha feito, né, um mapeamento cultural para estudar, né, esses editais, como eles iam funcionar. Agora já saíram, né, já saiu as informações de qual edital, para o que vai servir. E aí vem a notícia da Prefeitura que amanhã eles serão lançados e também
inicia-se aí o processo de inscrição. Obrigada mais uma vez, Mariana. E assim, então, que a gente encerra o nosso Zoom TV Jornal de hoje. Outras informações e mais detalhes dessa edição, você confere no nosso portal de notícias, tvzoom.com.br, nas nossas redes sociais e também no nosso aplicativo TV Zoom. Agradeço a sua companhia de casa, desejo a todos uma boa noite e até amanhã. Zoom TV Jornal. Oferecimento Varejão da Construção. Preço bom. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma. Sua saúde é o que nos move.